Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre teologia. Eu me chamo Gabriel, sou aluno da Faculdade Unida de Vitória, tenho um bacharel livre em teologia pela Academia dos Pregadores e o básico e o médio, e eu decidi estar fazendo alguns vídeos sobre teologia para aqueles que têm dificuldade de estar acessando a uma faculdade ou alguma área de curso livre. E nós vamos abordar alguns versículos antes de adentrarmos na aula de hoje. Eu peço a você que tome por utensílio neste dia um lápis ou caneta, uma folha em branco, para estar anotando algumas coisas. E eu começarei lendo alguns versículos antes de entrarmos no assunto, que é o versículo de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e o 24. Você que tiver com a sua Bíblia perto, abra para estar acompanhando a leitura. 9, 23 e o 24 que fala: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O outro versículo é o que se encontra em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala: O meu povo foi destruído porque o faltou conhecimento. Então nós vemos que uma importância do estudo da palavra. O estudo da palavra de uma forma aprofundada, ela leva pessoas a um nível diferenciado. Por isso que nós temos a importância do estudo e do conhecimento e da busca do Senhor. No Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a importância da Escritura, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e instrução na justiça. Nós vemos que Paulo destaca em Romanos que, pois tudo foi escrito no passado, foi escrito para ensinar. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 115, 5, ele fala: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós vemos a importância de estarmos estudando a palavra de Deus. Igual eu falei, nós iremos trabalhar sobre introdução à teologia. A teologia, historicamente falando, ela é considerada por muitos tempos como a rainha das ciências, acima de todas as ciências que temos e que estudamos. Acima da biologia, da filosofia, da sociologia, da química, da física, ela é considerada a rainha das ciências. Uma das anotações de suma importância é essa para um aluno de teologia, que a teologia é considerada a rainha das ciências, porque ela não se ocupa em estudar o que a criação ou a criatura, ela ocupa-se em estudar o Criador de todas as coisas. Nós vemos que a teologia, como um estudo sistematizado de Deus e de sua revelação e da relação entre o Criador e a sua criação, nós vemos que ela se trata de uma busca pelo conhecimento de Deus. Agora você vira e fala: Gabriel, é possível eu encontrar Deus na sala de aula? É impossível encontrar Deus estudando? Jamais. Porque se Deus não se revelar a você, por mais que você estude, você terá somente o que está em letra, sem ter a vida que é dada pelo Espírito. É Deus que se revela a nós. Não é nós que encontramos a Deus por intermédio do estudo. Então, a teologia, ela tende a agrupar um sistema de uma busca por conhecimento entre criatura e criador. Tenta buscar o conhecimento da pessoa de Deus. O termo teologia, ela vem derivada do grego, da palavra theos, que tem o seu significado Deus, e logos, que é a palavra que significa, no caso teologia, ela tem duas palavras, que é theos e logos. Como você vê,
teologia ela tem o significado Deus e a palavra logia tem o significado de palavra, estudo, discurso racional. Então, quando falamos teologia, ela é a junção dessas duas palavras que têm o significado de estudo sobre Deus, indicando que esta palavra se trata de uma disciplina que busca compreender o conhecimento sobre Deus. Ela busca trabalhar os assuntos da revelação divina por intermédio da sua palavra. Mais para frente nós vamos ver isso de maneira racional e estruturada. Então nós vemos que a matéria teologia, ou a palavra teologia, que vem do grego, da palavra theos e a junção com logos, que é Deus e palavra, ou estudo sobre Deus, ela tem um significado muito profundo quando se trata de conhecimento da pessoa de Deus. Muitas das vezes, talvez nós vimos por aí algumas pessoas equivocadas falar que teologia esfria o crente, mata o crente. Erroneamente, pessoas falam isso sem ter o conhecimento do que significa teologia. Porque teologia, o seu significado é estudar sobre Deus. Aí eu te pergunto nesta aula, estudar sobre Deus, por acaso, mataria o crente? Jamais. O que mata o crente é a falta do conhecimento. Desde a antiguidade, pensadores e estudiosos têm se debruçado sobre questões teológicas. E eles reconhecendo que a busca pelo entendimento de Deus não é apenas um exercício intelectual, mas um empreendimento que envolve fé, razão e experiência. Então, todas as vezes que partimos para estudar teologia, nós temos um tripé formado, que é o tripé da fé, que é aquilo que confiamos, aquilo que pregamos e aquilo que aprendemos até aqui, a razão e a experiência. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da cristandade, que foi um dos responsáveis da patrística, um grande escritor e teólogo e filósofo, ele expressou essa relação ao afirmar: crê para que possas compreender. Essa declaração que Agostinho de Hipona declara, ela mostra algumas tensões centrais da teologia. E quando vamos ver, é a interação entre a fé e entendimento, revelação e investigação racional. Tem um perigo muito grande, é porque muitas pessoas por aí que acabam criticando a teologia, eles acabam deixando de lado esse tripé. Eles têm a fé, mas eles não buscam a razão. A razão, a gente conhecemos na palavra. Eles falam conhecer sobre Deus, mas não tem profundidade na palavra de Deus. Quando um aluno decide adentrar numa faculdade teológica, numa escola teológica, ele está desafiando a razão, ele está adentrando para um nível mais profundo de conhecimento. Então nós vemos que a interação entre fé, entendimento e revelação, ela está correlacionada entre si. Quando você tem fé, você busca a razão. E quando você você alcança a razão, você alcança a experiência e começa a viver experiências profundas com Deus. Então, quando aprofundamos na teologia, nós estamos usando a nossa fé para buscar o entendimento da nossa fé, da palavra, mas sistematizados, centrados na palavra de Deus. E nós vemos que, continuando o assunto, a teologia ela pode ser vista sobre diversas perspectivas e abordagens. Por isso que nós temos que buscar o discernimento para buscar aquilo que realmente a palavra quer expressar. Tem muitos teólogos por aí, teólogos de Wikipédia, nunca passaram por uma faculdade teológica, nunca estudaram em nenhum curso livre teológico e se auto-intitula teólogo, autodidata. É meio improvável, porque onde a pessoa está tendo uma base sólida? Em qual teologia que essa pessoa está firmada? Sabendo que a teologia ela tem seus diversos pilares da razão, nós precisamos ter uma aprofundidade teológica para defender aquilo que nós queremos. Nós que somos assembleianos, nós temos a nossa base firmada
teologia arminiana, no dispensacionalismo, e assim vamos, a nossa doutrina ela é voltada e tem uma base sólida. Por isso que precisamos aprender mais teologia, mais teologicamente, mais sobre Deus, a sua palavra, a sua revelação. É unir a fé, o entendimento e a revelação tudo junto. Temos que buscar cada vez mais, por meio da fé e da razão, uma experiência com Deus. Essa abordagem ela pode ser natural, quando parte da observação da criação ou do raciocínio humano para inferir a existência e os atributos de Deus, ou revelado, quando se baseia naquilo que Deus tornou conhecido para de si mesmo, por meio da Escritura e da história da redenção. Tem muita gente por aí que fala que conhece Deus daqui e dali, mas um dos pontos principais para conhecer a Deus, para ter revelação da parte de Deus, é por intermédio das Escrituras. Então, quando partimos para esse pressuposto, nós vemos que a existência de Deus, e a revelação que ele tem de si para a humanidade, é baseada naquilo que ele tornou-se conhecido para a humanidade. O que, Gabriel, Deus tornou-se conhecido para a humanidade? É basicamente a palavra de Deus. O que foi tornado conhecido foi a palavra de Deus. A única maneira de conhecermos a Deus é por intermédio da palavra de Deus. Então, é impossível nós estudarmos a teologia, é impossível termos experiências com Deus se não tivermos respaldados na palavra de Deus. Nós vemos que Deus tornou-se conhecido a si mesmo por meio da Escritura e da história da redenção. Dentro dessas grandes categorias, a teologia se desdobra em diversas áreas. E assim nós vamos aprender algumas. Nós temos tanto livros históricos, nós temos livros poéticos, nós temos algumas outras matérias sistemáticas que são pneumatologia, hamartiologia, soteriologia, escatologia. São esse desdobramento que temos na teologia. Agora eu acabei não anotando todas, mas tem um desdobramento teológico muito grande, que é a revelação de Deus em todas as áreas da humanidade por intermédio da palavra. Tanto do início, quanto no meio, que é a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, como na pneumatologia, na escatologia e assim vai. Na próxima aula, creio eu, quando formos apresentar a hermenêutica, nós vamos estar aprendendo um pouco dessas doutrinas bíblicas. E que doutrinas são essas? É a doutrina que eu irei listar aqui. Tem algumas que estão bem à frente dos estudos, que eu creio que a gente vamos estudar mais no final. A próxima, creio eu, que serão os livros históricos, que irei apresentar para vocês, ou hermenêutico. Ainda não estou confirmado com qual será o tema da próxima aula. Mas Deus, ele torna-se conhecido por intermédio das Escrituras. Dentro dessas grandes categorias, a teologia se desdobra em diversas áreas especializadas. E eu vou falar uma linguagem mais simples, como eu estou falando para alunos que talvez não tenham esse acesso a uma academia ou a uma faculdade. Ela se desdobra tanto na doutrina do pecado, do surgimento do pecado, na doutrina da salvação e da necessidade de um Salvador, na doutrina do Espírito Santo, na doutrina de Deus, na escatologia, que é a doutrina das coisas vindouras que vão acontecer no final do tempo, na cristologia, que destaca o Cristo Redentor e Salvador que se manifestou e o Verbo que se fez carne e andou entre nós. Então, a teologia bíblica, ela é destacada mais ou menos nessa forma sistematizada de doutrinas. E por isso que dentro dessas grandes categorias, a teologia se desdobra em diversas áreas especializadas em alguns assuntos específicos. Como a teologia bíblica, que investiga a revelação progressiva de Deus ao longo das Escrituras. Gabriel, como Deus se revela para conosco, para os seres humanos, meros mortais, por meio da palavra. Tem muitos pregadores por aí que querem pregar, querem cantar,
Mas, querido, se você não tiver a palavra, você vai falar e vai bater para lá e para cá. No final, você não tem conhecimento de Deus. Professores de escola dominical, vocês precisam ter o conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, você não terá a revelação de Deus. Ah, mas eu vi lá. Não. É o que a palavra que fala. Chega de historinha em nossos púlpitos. Chega de levantar altares quebrar. Apresente a palavra de Deus. É ela que é uma das revelações primordiais, vitais de Deus para com o seu povo, para com a humanidade. A teologia bíblica, ela investiga uma revelação progressiva de Deus ao longo das Escrituras, desde lá do Éden, da saída do Êxodo, do Egito, do cativeiro babilônico, até chegar em Apocalipse, são um desdobramento que se dá às doutrinas da teologia bíblica. Ela investiga essa revelação progressiva de Deus para com a humanidade no passo a passo. E nós vemos que a investigação é a revelação progressiva de Deus ao longo da Escritura. E também temos a teologia sistemática. Essa teologia sistemática, contrário da teologia bíblica, que, vamos, para exemplificar, vou abrir aqui uma área para explicar, a teologia bíblica ela vai trabalhar a revelação de Deus dentro da Escritura bíblica. A teologia sistemática, ela organiza essas doutrinas de uma forma doutrinária cristã. Vai variar muito para qual corrente você faz parte, se é calvinista, ou arminianista, ou católica. Tem uma diferença de doutrinas cristãs, que é a doutrina da salvação, que tem uma diferença muito grande entre esses movimentos. Mas a teologia sistemática, ela organiza essas doutrinas cristãs em um sistema coerente, por tópicos, que é o que nós vamos falar, abordando por tópicos no decorrer da aula. E temos também a teologia histórica, que examina o desenvolvimento do pensamento teológico ao longo dos séculos. Temos também a teologia prática, que busca aplicar os princípios teológicos à vida da igreja e ao cotidiano dos fiéis. Então, a teologia, ela tem esse desdobramento doutrinário e temos também a divisão de teologias, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Creio eu que vamos trabalhar nas próximas aulas a teologia sistemática, que vamos organizar as doutrinas cristãs, basicamente, já deixo claro que será no ponto de vista arminianista e também iremos trabalhar no ponto de vista pentecostal. Então, tendo esse ponto de vista de diferença de teologias, vamos começar a trabalhar um pouco sobre a doutrina e teologia. A teologia, por ser uma disciplina que lida diretamente com a questão sobre Deus, a teologia, inevitavelmente, ela dialoga com outras áreas do conhecimento, e uma delas é a filosofia, que é a ciência e a ética. A filosofia, como Tomás de Aquino tentara demonstrar, ela tem uma harmonia entre fé e razão, argumentando que a teologia e a filosofia não são concorrentes, mas complementares na busca pela verdade. Em sua obra, Tomás de Aquino, a Suma Teológica, Aquino sustentou que a razão pode levar o ser humano a reconhecer a existência de Deus, mas é apenas por meio da revelação que se pode conhecer sua natureza e seus propósitos. Esse diálogo entre teologia e filosofia, entre fé e intelecto, tornou-se um dos grandes temas do pensamento cristão ao longo dos séculos. Outro aspecto essencial da teologia é a sua base na revelação divina, especialmente nas escrituras sagradas. Igual eu já falei, o apóstolo Paulo afirmou que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós vemos que esse versículo reflete com convicção fundamental que a Bíblia não é um mero registro humano de experiências religiosas, mas a própria comunicação de Deus com a humanidade. Tem muita gente por aí que fala,
eu não estou ouvindo Deus falar, eu não estou vendo Deus fazer. Talvez você, meu jovem querido que está me ouvindo, você fala, eu não escuto Deus me falar. Abra a Bíblia. Ore sobre a Bíblia. Medite na Bíblia. Fale da Bíblia. Tem muita, eu não escuto Deus falar. Talvez você não escuta Deus falar porque você não abre a Bíblia. Você não vê Deus falar porque sua Bíblia está tão empoeirada sobre os cantos da sua casa que é impossível Deus falar. Como o versículo que nós lemos para introduzir a aula, o povo perece por falta de conhecimento. Pessoas morrem espiritualmente e começam a viver uma vida como eu posso falar sem ser exagerado, de intelecto, sem desejo de estudar. Por quê? Porque eles acham que Deus vai se revelar, Não, o que tinha para que ser revelado, que precisamos usar como regra de fé, já foi revelado, é a palavra. É a palavra. A voz de Deus se manifesta por meio da palavra. Então, antes de adentrarmos num campo teológico, antes de buscarmos uma vertente teológica para caminharmos, antes de decidirmos se somos calvinistas ou arminianos, nós precisamos ter como base e regra de fé a palavra, que é a voz de Deus que ecoa, que é só por meio da palavra. Entretanto, a interpretação correta dessa revelação exige um método sólido e bem criterioso e bem estabelecido. Tem uma interpretação que nós podemos considerar e abordar aqui. Essa interpretação correta se dá o nome de revelação. Ela exige um método sólido de critérios. Por isso, o estudo teológico apoia em princípios hermenêuticos, ou seja, regras, diretrizes que ajudam a compreender o significado correto dos textos sagrados. A próxima aula nós iremos falar mais sobre hermenêutica bíblica. Sem uma hermenêutica bem fundamentada, corre-se o risco de distorcer as verdades bíblicas, levando a interpretações equivocadas e heresias. É o que nós vemos hoje na maioria das seitas que temos hoje no nosso meio, na nossa sociedade. Por quê? Porque pessoas tiveram interpretações equivocadas, sem uma hermenêutica sólida, e acabaram adentrando e disseminando heresias no nosso meio. Então, nós precisamos ter uma hermenêutica bem fundamentada para não correr o risco de distorcer as verdades bíblicas, levando a interpretação e até mesmo em heresias que podem ameaçar a nossa declaração de fé ou a nossa ortodoxia. A história da igreja está repleta de exemplos de disputas teológicas que surgiram por diferenças em interpretações da Escritura, desde os debates da divindade de Cristo, que é lá nos primeiros séculos da igreja, até as controvérsias entre reformadores e católicos, ou até mesmo no nosso meio como calvinismo e arminianistas. Então nós precisamos ter um conhecimento aprofundado das nossas doutrinas bíblicas. Além do estudo da Escritura, a teologia também está sobre as tradições cristãs. É um dos pilares da teologia. Ou seja, é a forma como a igreja ao longo dos séculos compreendeu e transmitiu a fé apostólica, seja a doutrina da Trindade, seja cristologia. Então nós vemos que os pais da igreja, e alguns eu vou citar aqui, como Atanásio, Basílio de Cesareia e Agostinho, eles desempenham um papel fundamental na formulação de doutrinas essenciais como Trindade e natureza de Cristo. Posteriormente, os reformadores como Martinho Lutero e João Calvino enfatizaram a autoridade suprema das Escrituras sobre as tradições humanas, dando origem ao princípio que foi utilizado tanto por Martinho Lutero como por João Calvino, que é o princípio sola scriptura. Já no contexto contemporâneo, teólogos como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer desafiaram a igreja a redescobrir o impacto prático da teologia na sociedade. Já deixo claro, questões assim, quando trata de Karl Barth, Karl Marx, a religião, o cristianismo
ele não está pautado em um sistema político. Repito, o cristianismo ele não é comunista. O cristianismo ele não tem as suas raízes no movimento de Karl Marx. Não. O comunismo ele não está aprisionado num movimento político. A única base que temos para o cristianismo é a sola escritura, que é somente a palavra de Deus. O mistério da palavra é fora do sério. É somente a palavra de Deus que é a base do cristianismo. E nós temos hoje, então, nos nossos dias atuais, uma relevância da teologia. Ela não está restrita somente ao ambiente acadêmico ou a debates doutrinários da igreja. Pelo contrário, a teologia tem hoje implicações diretas na vida cristã e na missão da igreja no mundo. A teologia hoje ela está presente em quase todas as áreas que pensarmos, tanto na área secular como de uma boa índole, uma pessoa de bom caráter, ela é intitulada como cristão. E se um cristão não tem um bom caráter na sua faculdade, não tem um bom caráter na escola, ele pode ser qualquer coisa, menos cristão, porque um cristão tem a imagem de Cristo. Então nós vemos que a relevância da teologia, ela está indo além das áreas de debates ou dentro da igreja. A teologia, ela tem implicações diretas na vida cristã e na missão da igreja no mundo. John Stott afirmou que a teologia que não leva à piedade é vã. A teologia que não te leva a mudar de vida, a teologia que não te leva a aproximar mais de Deus, ela é vã, não tem significado nenhum. Então, antes de adentrarmos no estudo, nós precisamos entender a teologia, ela não tem que nos afastar de Deus. A teologia tem que nos colocar mais próximos de Deus, mais próximos do Pai, mais próximos de uma vida de piedade, mais próximos a uma vida de mudança, mais próximos a uma vida que reflete o caráter do Senhor. Porque nós estamos estudando sobre Deus, então precisamos ter uma mudança que está sendo gerada em nós, da presença de Deus em nossa vida. Indicando que o verdadeiro estudo sobre Deus deve transformar o coração e a conduta dos fiéis. A teologia não é um exercício puramente teórico, mas uma disciplina que orienta a forma como cristãos vivem, adoram e testemunham sua fé. Nós vamos estudar a teologia de forma dogmatizada, ou melhor falando, de forma sistematizada, mas também temos que entender que a teologia ela tem que alterar, mudar a nossa vida, sair da teoria e aplicar. Ela tem que orientar a nossa forma de vida como cristãos vivem, adoram e testemunham. Se temos um Deus que é justo, nós precisamos buscar uma vida de justiça, um Deus que é santo, então nós temos que buscar a santidade. No contexto atual em que o cristianismo enfrenta desafios tanto internos quanto externos, a teologia se torna ainda mais necessária. Por quê, Gabriel? Hoje nós vivemos na sociedade do relativismo. Esse relativismo ele tem tido uma infiltração no meio da igreja, uma infiltração nas faculdades, e tem disseminado por aí que nada pode ser considerado eterno, ou melhor, tudo é relativo, tudo é maleável. É basicamente você pegar uma água, você coloca no congelador, ela endurece. Você tira do congelador, ela amolece. Você coloca no forno, ela evapora. É basicamente isso. Eles estão falando, nada tem um estado líquido permanente, mas são relativos. Mudam conforme o ambiente. Mas as escrituras de Deus, a palavra de Deus, ela não é relativa. Esse relativismo pós-moderno, ele questiona a existência de verdade absoluta. Se muitos cristãos, sem uma base teológica sólida, acabam adotando uma fé fragmentada, baseada em mais sentimentos e experiências subjetivas do que no conhecimento das Escrituras. É um perigo muito grande o que temos vivido por aí, porque tem muitos cristãos que se dizem teólogos, se dizem mestres, mas como o apóstolo Paulo falou, são falsos mestres. Por quê? Porque eles estão baseados em uma fé fragmentada. Nós sabemos que a verdade não é relativa, ela é absoluta,
ela não se prostra mediante a sociedade. A sociedade não altera a verdade ainda é encontrada na palavra de Deus. A palavra de Deus não é relativa, mas ela é permanente eternamente. Ela não muda. O quem muda talvez somos nós, mas a verdade é a mesma, a palavra é a mesma. Desde dos primórdios, a palavra é a mesma. Não tem relativação. Quem acaba perdendo esta verdade absoluta se tornam cristãos fragmentados, tem uma fé que não é baseada na verdade, mas tem o evangelho que Paulo denominou de anátema em Gálatas 1, versículo 9. Por quê? Porque é um evangelho contrário das Escrituras. Eles seguem um Cristo contrário da Escritura. É um perigo muito grande. Por quê? Porque eles estão seguindo caminhos que estão levando a caminhos de morte, a um evangelho que é considerado maldito pelo próprio apóstolo Paulo. Por isso a importância do estudo da teologia. A importância de aprendermos a teologia. Então nós vemos que tem muita gente que baseia em experiências, mas a experiência maior é a palavra. A revelação maior é a palavra, e nada pode mudar isso. Somente a Escritura de Deus. Somente a palavra de Deus. Por isso, estudar teologia é um chamado para todo cristão. Todos nós somos hoje convidados a aprender mais da teologia. Ou melhor, estudar mais sobre Deus, que é o significado da palavra. Somos chamados hoje para estar estudando sobre Deus. Todo cristão ele tem que conhecer melhor a pessoa de Deus. Ele tem que estar preparado não para debater, mas para defender a fé. Porque hoje, entre um mundo que tudo é relativo, que a verdade não é mais verdade, precisamos de cristãos que defendam a verdade de unha e dente, mas que sejam baseados na palavra e que não sejam baseados em teologia, que de qualquer teólogo aí de autodidata, não. Se você quer defender a tua fé, vá para uma escola, aprenda mesmo, gaste o seu tempo, estude a palavra. Porque diante de um mundo de constantes mudanças, vão vir dias, assim como o apóstolo Paulo falou, que não suportarão a sã doutrina. Diante de tudo isso, podemos concluir esta aula. E já partindo para o fechamento, e quem sabe na próxima aula, nós continuemos o assunto ou partiremos para outra matéria. Talvez hermenêutica ou livros históricos, não é certo ainda. Mas diante de tudo isso, nós podemos concluir que a teologia não é um estudo meramente acadêmico ou reservado a especialistas, a teólogos, mas é a todo aquele que busca compreender uma fé não respaldada somente no ouvir falar ou já ouvir falar. Não, é respaldada na palavra, é um chamado para nós. Como afirmou R.C. Sproul, todos são teólogos. A questão é se somos bons teólogos. Você é um teólogo, mas eu te pergunto, você é um mau ou um bom teólogo? O tempo que você gasta estudando te qualificaria como um bom ou mau teólogo? O que você sabe da sua doutrina te classificaria como? Todos nós somos teólogos, mas eis a questão, nós somos bons ou ruins teólogos? A teologia correta nos leva a um relacionamento verdadeiro com Deus. E um entendimento mais claro da verdade. Não é qualquer doutrina, não é qualquer evento de doutrina que vai nos levar. Por quê? Porque estamos firmados na palavra de Deus. E partindo para o encerramento, nós temos que falar, e já encerro aqui, entretanto, a teologia ela tem um propósito, e o propósito fundamental é interpretar corretamente as Escrituras e a tradição cristã. Sem um método seguro, sem nós termos uma base segura na palavra, sem buscarmos aprofundar o conhecimento, corremos o risco de cair em erros e distorções que comprometem até mesmo a nossa fé, a verdade que defendemos até hoje. Por isso, na próxima aula, nós iremos tratar ou livros históricos ou hermenêutica. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima aula.